através do seu envelopinho. Vamos ficar de pé, nos prepararmos para semearmos na casa do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Seja fiel, irmão, nos dízimos, nas ofertas. Quem é fiel no pouco, Deus concede muito mais. O dízimo protege as suas finanças, os seus recursos, os seus bens. E a oferta multiplica aquilo que cai nas suas mãos. Eu mesmo sou dizimista fiel, sou o primeiro a dizimar nessa comunidade. Recebo meu pagamento, primeira coisa que eu faço um pix para a igreja. Porque eu tenho que acreditar nessa obra, nesse ministério, sim ou não? E ser exemplo para os irmãos também. Exemplo de fidelidade diante do Senhor. Então, se o pastor é fiel, toda a comunidade vai ter essa unção de fidelidade diante do Senhor. Seja fiel, irmão. Graças a Deus, passamos por janeiro, né? São meses muito difíceis nas igrejas. Janeiro e fevereiro são meses complicadíssimos, mas Deus foi fiel. Amém? E essa igreja tem tido uma gestão exemplar. Graças a Deus. Todo mês Deus tem feito milagres. O mês que sobra, né, a gente joga para um fundo de investimento, já guardando um dinheirinho, para futuramente nós construirmos algum patrimônio, comprarmos um terreno, fazermos um salão. Nós temos sido fiel. Nós temos uma diretoria executiva, o nosso tesoureiro é um advogado, é um especialista em finanças. Junto comigo nós estamos administrando com muito temor no Senhor, muita transparência e com zelo pelas coisas da casa do Senhor. Vocês estão vendo? Em 1 ano e meio, todo mundo fica impressionado quando entra aqui dentro. Como é que pode uma igreja com 1 ano e meio ter toda essa estrutura que nós temos, irmãos? É um milagre, mediante a fidelidade e generosidade dos nossos irmãos. Amém? Desde já nós agradecemos o carinho, o amor, o afeto, você acreditando nesse ministério. E fique tranquilo, que nós vamos, todos nós, prosperarmos muito, porque as palavras de Deus sobre esse ministério são extraordinárias. Extraordinárias, irmãos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, prepare a sua oferta diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença, porque cremos no nome de Jesus. Senhor, a mesma unção que estava sobre Abraão, Isaque e Jacó, que tudo aquilo que eles colocavam as mãos, aonde eles pisavam com os seus pés, abençoado era aquele lugar, e tudo que eles tocavam o Senhor multiplicava. O Senhor abençoava os seus celeiros, os seus rebanhos, os seus bens materiais. O Senhor era com eles. O teu favor estava com os nossos pais, os pais da fé, os patriarcas de Israel. Essa mesma unção está nesse lugar. Nós temos orado diariamente em favor dos dizimistas, dos ofertantes. Dá aos teus filhos, ó Deus, sabedoria na gestão dos recursos, a fim de que tenham sabedoria, saibam administrar bem, não sejam destrambelhados, pelo contrário, sejam sábios, sejam prudentes, sempre abundantes também na obra do Senhor. Senhor, é um privilégio para nós sermos cooperadores na tua obra, Pai, e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse 1 ano e alguns meses, ó Deus, aqui nesse lugar. Como tem sido bom estarmos já na nossa casinha, ó Deus, desfrutarmos desse ambiente gostoso na tua presença, junto com os nossos irmãos. E sabemos que isso aqui é apenas o começo de algo muito maior, extraordinário, que o Senhor está fazendo através dessa igreja local. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada empresário, sobre cada comerciante, sobre cada trabalhador em geral, funcionário público, privado, artesão, seja quem for, ó Deus, seja agraciado, abençoado, próspero, pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Envia os teus anjos trazendo negócios, clientes, abençoando as nossas lavouras, a agricultura, a indústria, o comércio e todas as áreas. Nós te pedimos isso de todo o coração. Seja conosco e abençoa a ministração da tua palavra. Em o nome de Jesus.
Amém e amém. Amém? Então, você pode vir aqui junto comigo, entregar seu dízimo, sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você que está nos visitando, não se constranja, a não ser que o Senhor coloque o desejo no seu coração. Ali no fundo, nós temos a maquininha com o Renatinho. Graças a Deus. Amém? Agradecemos, tá, queridos? O carinho dos irmãos. Quem está feliz aí com Jesus? Amém? Ih, gente, vamos de novo. Quem está feliz aí com Jesus? Aê, agora sim, glória a Deus. Uma alegria, né, ver rostinhos novos aqui conosco, pessoas preciosas ao nosso coração. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, hoje quero que você abra a palavra de Deus em Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, 1, tá bom? Lucas, abra lá, Lucas 11, 1. Nós vamos falar sobre a oração que Jesus ensinou. Nós vamos dissecar a oração de Jesus, no sentido que vamos aprender princípios valiosos para a nossa vida devocional, para a nossa vida de oração. Irmãos, uma das coisas mais preciosas que tem é você orar a Deus. O que é a oração? A oração é falar com Deus. A oração não é um monólogo, só você falando e Deus escutando. É um diálogo. É você exaltando a Deus, falando com Deus, mas também ouvindo a voz de Deus. Amém? Fala comigo, a oração não é um monólogo, é um diálogo. Vocês sabem que toda relação de amor, por exemplo, marido e mulher, é uma via de duas mãos. A gente dá e recebe, a gente fala e escuta. Na relação com o nosso noivo, que é Jesus, nós somos a noiva, a igreja de Jesus, a mesma coisa. Através da oração nós falamos com Deus e ouvimos a Deus, declaramos o amor a Deus e ouvimos através da sua palavra, do seu doce espírito ao nosso coração, o quanto Deus nos ama. Aprenda uma coisa, geralmente quando é Jesus falando conosco, no nosso interior, na voz interior que fala ao nosso coração, Jesus fala de forma doce, de forma graciosa. E geralmente ele fala palavras que nos levem ao coração de Deus e nos leva para mais perto de Jesus. Quando é o Espírito Santo que fala com você, é diferente. Presta atenção, quando Jesus fala, geralmente são palavras amorosas, de afirmação do seu valor, de quão precioso você é aos olhos do Senhor. Mas quando é o Espírito Santo que fala, é diferente. É uma voz de comando. É uma voz de mandamento. Faça isso. Entregue aquilo para o fulano. Desça do carro agora. Vire à esquerda. É o Espírito Santo falando com você. Alguns antigos também chamavam de instinto. O instinto, né? Instinto não, desculpa, a intuição, perdão. A intuição, né? A gente até brinca, dizendo que parece que as mulheres têm uma intuição mais aguçada que a nossa. E parece até que é. As mulheres parecem ter um tino, né, de intuição maior do que os nossos. Principalmente com relação às coisas da casa. E isso existe, tá, irmãos? O Espírito Santo fala ao nosso espírito através de um mecanismo chamado comunhão, intuição, que é esse exemplo que eu estou dando para vocês. Quando você escuta um comando, desça do ônibus, e aí você obedece, de repente acontece uma coisa ali, e Deus te dá um livramento. Intuição. E também o Espírito de Deus fala ao nosso espírito através da nossa consciência. Fala comigo, consciência, intuição e comunhão com Deus. São as três facetas, ou seja, atributos, características do espírito humano em conexão com o nosso Deus. E é claro, quando a gente nasce de novo, o espírito humano fica conectado, cheio do Espírito Santo. Na medida em que eu vou me rendendo ao Senhor, eu vou ouvindo cada vez mais a voz do Senhor. E na medida que nós somos fiéis àquilo que Deus nos pede ou fala,
Deus vai dando mais para cada um de nós. E nós vamos nos movendo na direção e no governo de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem quer ser mergulhado aqui no Espírito Santo? Fala, eu quero, Senhor, ser mergulhado no teu Espírito. Então é tremendo aqui, Jesus começa a ensinar o seu povo como orar. O mestre, então, começa a ensinar os princípios sobre a oração. Ele nos dá um modelo que ficou conhecido ao longo da história como o famoso Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo. Você pode orar um Pai Nosso? É claro. Mas o Pai Nosso não pode ser uma reza, uma vã repetição. A Bíblia diz, Jesus mesmo diz, lá em Mateus 6,7, que nós não podemos orar o Pai Nosso como se fosse um encantamento, um passe de mágica, um amuleto de proteção. Não. É um modelo, é uma referência de oração. São princípios que nós vamos dissecar hoje junto. O Senhor aqui estava indicando como é que deveria ser recheado as nossas orações. O Pai Nosso é uma espécie de síntese, resumo, um exemplo para cada um de nós, do conteúdo que deve estar na nossa oração, na nossa comunicação com Deus. Amém? A pergunta que eu te faço nessa noite, falando sobre oração, a oração que Jesus ensinou, será que você é um homem de oração? Será que você é uma mulher de oração? Irmãos, Deus quer levantar nesse lugar homens e mulheres de oração. Amém? Quem quer ser alguém de oração aqui? Conhecido como alguém que ora. Não apenas na hora do almoço, não apenas quando você está passando por um problema, mas seja alguém que tem um estilo de vida, de alguém que tem prazer de orar. Eu acredito que quando Paulo fala lá em Tessalonicenses, né, 2 Tessalonicenses, no final, ele diz assim, orai sem cessar. Fala comigo, orar sem cessar. É claro que Paulo não está dizendo que a gente tem que ficar 24 horas de joelho no milho. Claro que não, irmãos. Isso é humanamente impossível. Você tem necessidades, você tem responsabilidades. É impossível um homem ficar 24 horas de joelho orando. Deus não pede isso de nós. O que Deus pede é que a gente permeie o nosso dia com pequenas orações, onde nós nos conscientizamos de que nós temos um Pai, que nós temos um Deus que cuida de nós, e não só de nós, de todas as pessoas que nós oramos também. Amém? Pastor Giovanni mesmo ficou o dia inteiro aqui, orando pelas pessoas, mandando áudio, as pessoas mandam mensagem, pastor, ora por mim, lá vai um áudio. Pastor, eu quero ir aí na igreja para receber uma oração. Nós oramos pelas pessoas. Final do culto, oramos pelas pessoas. Que você seja conhecido como um homem e uma mulher de oração. Amém? Pratique isso no seu dia a dia. Deus não precisa da nossa oração. Ele não precisa, Ele é autossuficiente, Ele é perfeito, Ele não precisa de nada, Ele é independente de nós. Mas nós precisamos orar. Você e eu, todos nós precisamos orar. A oração nos conscientiza acerca de Deus, tá bom? Então, esse é o Pai Nosso, uma síntese, um exemplo do que Jesus tinha para nós. Vamos lá então ler Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. O que Jesus estava fazendo? Orando. Aparece 11 vezes nos evangelhos, Jesus saindo à parte para orar. Aqui é uma delas. Orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele, ou seja, Jesus, lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Só um pouquinho, deixa eu botar uma versão aqui igual a de vocês. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, perdoa-nos os nossos pecados, no 4, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Eu pergunto para você, essa oração é grande? Sim ou não? Então aqui a gente já aprende uma lição, não é o quanto você ora, irmão, a quantidade, o volume, mas sim como você ora. Como está o teu coração na oração. Melhor orar 5 minutos, focado, bem orado, pensando naquilo que eu oro, do que ficar 2 horas com vãs repetições, ladainhas, enchendo linguiça, achando que você está agradando a Deus. Não é quanto eu oro, mas como eu oro. Você vê que a oração de Jesus é minúscula. Talvez orando não dê 1 minuto. Sim ou não, irmãos? É uma síntese, é um resumo, é um modelo para nós. É um modelo para nós. Amém? Então nós vamos procurar entender melhor isso, observando cada frase dessa oração, que é um modelo, é uma referência para nós. Primeiro princípio que nós vemos, irmãos, quando Jesus diz, Pai nosso que está nos céus. Primeiro princípio que nós aprendemos é que Jesus está trazendo à tona aqui o relacionamento e a intimidade. Fala comigo, relacionamento e intimidade. Aqui Jesus já quebra um paradigma. Os judeus achavam que Deus era um Deus distante, que era apenas o Criador que deveria ser adorado. Mas sabe, irmãos, Jesus está mostrando para os seus discípulos que Deus quer ter um relacionamento e intimidade conosco. Jesus aqui surpreende os religiosos da sua época quando chama Deus de Pai. Os judeus piraram o cabeção com isso. Jesus chama Deus de Pai. E assim como Jesus, eu e você podemos dizer, Abba, Pai. Amém? O dia que você tiver o privilégio de chegar perto de um judeuzinho, chamando o seu papai, você vai ver que ele chama o seu pai de Abba. Abba é uma palavra em aramaico que significa paizinho. Olha que coisa linda. Eu já vi no aeroporto, né? Nas viagens que eu fiz, o judeuzinho chegando lá do pai, puxando o paletó, né? Geralmente são judeus tradicionais, de ortodoxos, né? E ele puxando a abinha, falando, Abba, Abba, Abba. Paizinho. Papai. Irmãos, você tem um pai que te ama, um paizinho amoroso. Nós vemos aqui intimidade. Chamar Deus de pai era uma blasfêmia naquela época. Mas esse conceito era inconcebível na mente de um judeu. Jesus modifica tudo isso, transforma tudo isso. Ele abre um caminho para que todos aqueles que nele crescem se tornassem filhos de Deus. Amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Fala assim comigo, eu sou um filho de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, receberam quem? Jesus. A estes, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê no nome de Jesus, a partir desse momento, com todo o teu coração, de verdade você se rende ao Senhor, a partir do momento que você se rendeu, se entregou de verdade a Jesus, com inteireza de coração, você se torna um filho de Deus. Isso a gente chama de conversão. Também é chamado de novo nascimento.
E também é chamado de regeneração. São 3 palavras que significam o mesmo momento: regeneração, conversão e novo nascimento. Vamos falar junto? Regeneração, conversão e novo nascimento. É tudo a mesma coisa, é o mesmo episódio, onde você nasce para Deus, onde você se torna um filho de Deus. E Jesus traz a esse relacionamento. Essas são as bases do relacionamento com Deus. Ou seja, apesar do Senhor ser eterno, ser santíssimo, ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, justo, onipotente, também devemos entrar na sua presença com a condição de filhos. Abba, o nosso paizinho, quer nos ouvir falando com ele. Tudo isso na expressão Pai Nosso que está nos céus. Você vê que Jesus não ensina a orar a anjo nenhum. Jesus também não ensina a orar a santo nenhum. E nem a mãe dele. Jesus ensina a orar a quem? Ao Pai Nosso que está nos céus. Jesus aponta a direção da nossa oração. E a teologia da oração é a seguinte, irmãos: você ora ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Vamos falar junto? A teologia da oração. Eu oro ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Olha que coisa poderosa, gente. Toda a Trindade participa da sua oração. Irmãos, a oração do crente é uma coisa poderosa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participam da sua oração. Me lembro quando eu estava voltando ano passado da França, junto com a minha filha, né, ela pagou a minha viagem. Eu tive que ir fazer essa difícil tarefa de acompanhar minha filha nessa viagem terrível, num lugar horrível. Ela ficou 1 ano economizando para fazer essa viagem. Na verdade, ela queria ir para o Japão. Mas como o Japão fechou por causa do Covid, nós tivemos que mudar para a França. E eu me lembro quando a gente estava voltando, irmãos, aconteceu um monte de embaraço. Parecia que o inferno estava se levantando contra nós para não voltarmos. Primeiro teve um embaraço de pedir um exame que não estavam pedindo. Eu tive que sair correndo de um terminal para o outro, chegar suado em cima da hora para conseguir entrar no avião. Depois, quando nós chegamos na Espanha, em Barcelona não, em Madrid, chegamos lá, uma fila enorme na alfândega, nós estávamos perdendo o avião. Eu dobrei o joelho e comecei a orar: Senhor, segura aquele avião. Senhor, nós não podemos perder esse voo, porque se nós perdermos esse voo, nós vamos ter que passar mais um dia aqui, gastar com hotel, e eu vou perder o busão entre São Paulo e Umuarama. Eu não posso perder esse busão, Senhor. E eu dobrei o joelho e orei, com a minha simplicidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Orei a Deus, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Irmãos, aconteceu algo que eu nunca vi na minha vida. Eu já viajei em mais de 30 países, já viajei acho que umas 200 vezes de avião. Eu nunca vi um avião segurar. Ele atrasou 45 minutos para a gente entrar. Quando nós entramos, não deu 10 minutos, fechou a porta e o avião voou para o Brasil. Irmãos, Deus atende a oração dos seus filhos. Pode ser algo pequeno, né? Pode ser um detalhe, mas o Abba, Pai, o nosso Paizinho, atende as nossas orações, irmão. Se nós orarmos conforme a sua vontade, Deus pode fazer coisas extraordinárias, milagres e maravilhas a seu favor. Por quê, irmãos? Não é porque você é bonzinho, não é porque você vem na casa na rocha, é porque você exerceu a sua fé e porque você é filho. Que pai não tem prazer de abençoar os seus filhos? Sim ou não, irmãos? Que pai não tem prazer de fazer a vontade dos seus filhos? E a Bíblia diz em Mateus 6, se nós sendo falhos, pecadores, nós já queremos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus que é perfeito e bom.
plenamente bom na sua natureza com relação a nós. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz, se Deus não poupou o seu próprio Filho, como é que Ele não vai nos conceder aquilo que nós precisamos, irmãos? Se Ele abriu mão daquilo de mais precioso que Ele tinha, que era Jesus de Nazaré, você acha que Ele não vai atender o teu clamor, a tua oração? Então Jesus está falando sobre isso, sobre a vida de oração. Ela não se baseia em formalismo, nem num Deus distante, nem no medo, mas sim em comunhão, liberdade e intimidade. Amém? Irmãos, uma das coisas mais lindas é você encostar em alguém que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem liberdade em Deus, porque conhece o coração de Deus através da oração. Amém? Vamos para o segundo princípio, quando Jesus diz, santificado seja o teu nome. Santificado seja o nome de Deus, seja o teu nome. Nós vemos aqui o segundo princípio, louvor e adoração. Nós vemos Jesus reconhecendo a grandeza do Pai, que tem um nome sobre todo nome, que tem um nome santificado. Nós vemos aqui uma chave para o nosso relacionamento com Deus. Eu e você fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Amém? Fala comigo, eu fui criado para louvar e glorificar a Deus. Irmãos, quando você estiver diante de uma decisão importante da sua vida, pare e pense. Ore a Deus e analise. Isso que eu vou fazer vai glorificar a Deus ou vai envergonhar o nome de Deus? Isso que eu estou fazendo vai glorificar a Deus ou vai entristecer o coração de Deus? Você foi feito para a glória de Deus. Uns grandes teólogos, no século XVII, eles se juntaram na cidade de Westminster, a famosa confissão de Westminster, lá na Inglaterra, e eles se juntaram e falaram, nós precisamos fazer uma declaração do qual é o propósito do homem, segundo a reforma protestante. A igreja reformada, a igreja protestante, ela surgiu em 1521, através de Lutero, mas nos 2 primeiros séculos, com o tempo, ela foi se perdendo. E aí surgiu um movimento, chamado movimento piedoso, pietista e também de reforma. Reforma da própria igreja, a igreja se reformando, a igreja voltando à essência. E nessa volta à essência, chamaram teólogos de vários lugares do mundo, para que eles se reunissem e declarassem qual é o propósito do ser humano. E eles chegaram a uma declaração que tem base nisso que eu acabei de falar. A declaração que eles fizeram em conjunto é que o ser humano foi feito para a glória de Deus e para desfrutar da sua presença para todo o sempre. Amém? Fala comigo. A glória de Deus e desfrutar da sua presença para todo sempre, irmão. Esse é o nosso prazer, esse é o nosso deleite e nada melhor do que oração para isso. Lembre-se também que João 4:23, a Bíblia diz que Deus, procura os verdadeiros adoradores. Louvor e adoração, Deus está buscando. E quando nós estamos adorando, louvando, na verdade nós estamos elogiando a Deus pelos seus feitos, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa ao nosso coração. Nós estamos verbalizando admiração a Deus, gratidão de coração. Irmãos, louvor é isso, é verbalizar a gratidão e a grandeza do nosso Deus. E a adoração é uma atitude interior de quebrantamento, é um culto sincero diante de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser uma adoração a Deus, amém? A mulher lá lavando a loucinha, está adorando a Deus, cuidando do seu lar, da sua família. O homem levando seus filhos para a escola,
está adorando a Deus, glorificando a Deus no cuidado do seu lar. Você trabalhando em prol dos recursos da sua casa, o seu trabalho é para a glória de Deus. Você está glorificando a Deus através do seu trabalho. Amém? Paulo diz assim em Coríntios: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Até algo tão simples, né? Parece tão fútil. Comer e beber, coisas rotineiras do dia a dia, coisas pequenas, detalhes da vida, devem ser feitos para a glória de Deus. Quem quer glorificar a Deus aqui com a sua vida, com o seu coração, com o seu trabalho, com o seu empenho, com o seu serviço, com tudo que você fizer, irmão, você nasceu para glorificar a Deus. Santificado seja o teu nome, diz a palavra de Deus. Que o nome de Deus seja santificado através das nossas vidas. Que Deus seja glorificado através de uma atitude interior de quebrantamento, de um culto sincero e exclusivo para Deus. É eu e você, através da oração, entrando no nosso lugar secreto, colocando a oração, a adoração, o louvor como uma prioridade no nosso coração, a fim de agradarmos o coração de quem? Do Pai. Ontem mesmo estive com um pastor, apoiando ele emocionalmente, né, ajudando ele num momento difícil que ele está vivendo. Ele me ligou desesperado ontem, desesperado não, triste assim, angustiado. Falou assim para mim: meu amigo, eu preciso de você. Eu larguei tudo, alguns agendamentos que eu tinha tarde, mudei para hoje e fui correndo lá na casa dele, numa outra cidade, apoiá-lo. Estava choroso junto com a sua esposa, passando por um momento difícil ali. E aí nós compartilhando, eu ministrando na vida dele, levantando ele emocionalmente no Senhor. Irmãos, vocês não fazem ideia o valor que isso tem no mundo espiritual. Alguém que estava 24 anos servindo a Deus. E que, como nós, é homem. Sua esposa é uma mulher simples, vulnerável, frágil, como todos nós. Vasos de barro. Que precisava de um amigo para abrir o coração. Para orar, para trazer uma palavra de ânimo, para levantá-lo emocionalmente, para tomar um cafezinho simples com ele na sua mesa ali, no fundo da igreja. E para dar uma palavra de motivação ao nosso irmão. Tenho certeza que eu agradei a Deus. Eu tenho certeza que eu glorifiquei a Deus. Tirei do meu bolso o combustível para ir daqui para lá, para servir o meu irmão, para amá-lo. E uma das coisas que ele falou, cara, eu estou preocupado com aquilo que vão falar, com esse novo momento, eu vou ter que me desligar da minha denominação e tal. Eu falei, cara, não te preocupe que vão pensar de você. O que importa é você agradar a Deus. Se você agradar a Deus, irmão, o inferno pode se levantar contra você, vai perder. Os que falam mal de você, os caluniadores, né, os fofoqueiros, os difamadores, os testemunhas falsas, irmão, entrega tudo na mão de Deus. Busque uma direção de Deus para a tua vida. Eu vou orar por você, eu estou junto com você, eu vou te apoiar no que for preciso, mas você precisa agradar a Deus. E muitas vezes quando a gente agrada a Deus, a gente desagrada os outros. Não tem jeito. Sim ou não, irmãos? O que a Bíblia diz lá em Atos? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Fica subentendido que você vai desagradar um monte de gente para agradar a Deus. Amém, irmãos? O importante é você agradar o coração de Deus. O resto, o mundo pode estar caindo ao seu redor. Mas se você tem uma consciência limpa diante de Deus, uma vida transparente diante do Senhor e diante das pessoas que você ama, irmão, o mundo pode estar caindo ao seu redor. A tua paz interior acabou. Consciência limpa diante do Senhor é o melhor travesseiro para você dormir à noite. É ou não é? Acabou. Pode estar uma guerra lá fora. Mas se você tem paz no teu coração e na tua consciência, acabou, irmão. Pode o mundo ao seu redor estar caindo. Deus é contigo.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se levantarem acusadores contra você, é Deus quem nos justifica, diz a palavra de Deus. Quem poderá ir contra Deus? Nenhuma arma forjada contra você, contra mim, contra nós, se estivermos em Cristo, prosperará. Como diz também o apóstolo João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 5, versículo 7. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Acabou. Se você tem fé, se você está posicionado em Cristo, acabou, irmão. O inferno vai perder. E aqueles que o diabo levantar contra você vão ser envergonhados, porque Deus é por você. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração e fala: Deus é comigo. A prioridade do meu coração é agradar o coração de Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós agradamos o coração de Deus, Deus vem e cuida das nossas necessidades. É uma coisa que eu aprendi. Quanto mais você orar em favor de outras pessoas, é o que a Bíblia chama de intercessão. Oração é se comunicar com Deus, é um diálogo com Deus. A intercessão é quando você fala com Deus em favor de outras pessoas. Amém? Você está falando com Deus, despreocupado consigo mesmo e preocupado com outros que estão sofrendo. Irmãos, Deus olha lá de cima e fala: cara, esse me entendeu. Esse está o coração alinhado com o meu. Aí Deus vem e cuida das suas coisas, atende às suas necessidades, opera maravilhas a teu favor, irmão. Você não precisa nem orar mais pelas tuas coisas, porque Deus vem com providência e supre as tuas necessidades. Amém? Quando você cuida daquilo que é do outro, no sentido da oração, da intercessão, Deus vem e cuida das suas coisas e supre as tuas necessidades. Irmão, isso é o que eu mais vi ao longo desses 23 anos de caminhada com Deus. Deus cuidando de mim, na medida em que eu cuido do povo de Deus. Amém? Isso não é só para pastor, é para cada cristão, para cada um de nós. Deus vem e cuida das nossas necessidades. Terceiro princípio que nós vamos aprender, e é o último que nós vamos terminar hoje. No próximo encontro nós vamos estar trabalhando outros princípios, tá? Quando Jesus diz: venha o teu reino, fala comigo, venha o teu reino. Jesus ensina um terceiro princípio, que é a consagração e a intercessão. Nós temos aprendido muito isso com o pastor Irã, lá de Campo Mourão, um amigo fiel, maravilhoso, que tem nos instruído muito no Senhor. Uma das coisas que ele mais fala é sobre o reino de Deus. E nós precisamos entender o que Jesus queria dizer quando ele disse: venha o teu reino. Na verdade, o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o nosso modelo, o nosso referencial, estava dizendo que o reino de Deus governe a minha vida. Que o domínio do Senhor esteja sobre mim. Amém? Será que Deus domina você? Será que Deus governa a sua vida, irmãos? Será que o reino de Deus está tomado em você? Ou você tem se preocupado com tantas coisas, menos com o reino de Deus? Jesus sempre dizia: o reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não é um reino político, como muitos pensam. O reino de Deus não é um reino material, físico. Não, irmão, tudo isso aqui é apenas para o povo de Deus vir adorar e louvar o Senhor, irmão. O reino de Deus, ele está e começa a partir dos nossos corações. Amém? Dá uma massageadinha assim no seu coraçãozinho e fala assim: que o reino de Deus habite no meu coração. Foi isso que os israelitas ficaram loucos com Jesus.
Porque Jesus se dizia o Messias, o Filho de Deus, né, o Salvador da humanidade. E eles queriam um líder político, um descendente de Davi que tirasse eles da opressão romana, que estabelecesse novamente a glória de Israel, a glória de Davi, a glória de Salomão. E Jesus não veio fazer isso. Jesus veio começar uma revolução a partir dos nossos corações. Amém? Que Deus governe o seu coração, que Deus governe a sua vida, que Deus tenha domínio sobre você, na sua casa, na sua família, que o reino de Deus venha sobre nós, que o domínio celestial venha sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos outros. Venha o teu reino. Amém? Que eu e você nos sujeitemos ao Senhor em cada área da nossa vida, permitindo que Ele nos controle, que Ele nos governe. Será, irmão, que você entregou todas as áreas da tua vida diante do Senhor? Será? Por exemplo, nós aprendemos no curso de finanças que na antiguidade, na época dos cruzados, os cruzados, que eram aqueles soldados, né, patrocinados pelo Vaticano e pelo governo romano, ali a partir de Roma, através da religião proeminente, que a gente sabe qual é, fica subentendido aqui para você, você sabe qual é, a partir de Roma, o que acontece? Eles patrocinavam soldados sanguinários que matavam judeus, matavam cristãos piedosos, que eram contra a religião proeminente daquela época, e também matavam judeus, mouros, que eram árabes, na direção de Jerusalém. Toda vez que eles eram batizados, irmãos, antes de saírem para a guerra, eles batizavam todo o corpo, mas a mãozinha com a espada eles deixavam para fora da água. Simbolicamente, o que eles estavam dizendo? Olha, eu quero a unção, eu quero a consagração, eu quero a proteção para mim guerrear em nome do Vaticano, em nome de Roma. Mas a minha espada, o pau vai quebrar. O sangue vai ser derramado. Irmãos, tem muita gente que faz isso também no reino de Deus. Deixa a espada de fora, deixa uma área da sua vida, área emocional, sentimental. Deixa determinadas áreas da sua vida de fora da água, dizendo: Senhor, tudo é teu, menos essa área. Deixa às vezes a sua carteira de fora, tudo é teu, menos o meu dinheiro, menos os meus filhos, menos a minha esposa, menos os meus sonhos e planos e projetos. Fica para fora da água. Deus não tem o domínio pleno e completo da sua vida, irmão. Deus nunca vai poder fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, se você não deixar Ele governar, dominar soberanamente todas as áreas da sua vida. Amém? Por exemplo, os filhos, né? A gente diz: não, é meu filho. Irmão, o filho não é teu. O filho é de Deus. Foi entregue nas suas mãos. Louvado seja o Senhor. Amém? A Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. São presente de Deus. É uma herança que não é sua, é do Senhor, a Bíblia diz. Eles estão sob os seus cuidados. Você é um mordomo do alto, mas eles não pertencem a você. Pertence a quem? Ao Senhor. Temos que criá-los no caminho do Senhor, temos que amá-lo, acolhê-lo, né? A família tem que ser uma espécie de útero espiritual que gere filhos para a glória de Deus. Mas assim, irmãos, não são teus. Até a vida que você diz assim: não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Irmãos, nem a vida é sua. A sua vida foi comprada pelo sangue precioso do Cordeiro imolado de Deus. O seu corpo não é seu. Cada fôlego de vida que você dá é fruto da dádiva de Deus. Amém? Os antigos rabinos israelitas, eles acreditavam que no tetragrama de Deus, que é formado de 4 consoantes, Y, H,
YHWH. É daí que vem a palavra Yahvé. Ou, traduzido para o português, Jeová, Javé. Eles acreditavam e na antiguidade não tinha só eram consoantes, não tinham vogais. E os judeus, eles têm um zelo tremendo pelo nome de Deus. E esse tetragrama, dizem os rabinos, os antigos, que quando era pronunciado, era como se fosse um sopro assim, uma espécie de Yahvá, Yahvá. Aí com o tempo foi colocado consoantes para surgir Yahvé, Jeová para nós em português. Só que esse tetragrama, irmão, que parece um sopro, um alento, um suspiro, dizem os rabinos antigos, que cada vez que um ser humano respira, ele está invocando o nome de quem? De quem? De Deus. Nós aprendemos esses dias aqui na nossa comunidade que o nome de Jesus é Yeshua ben Yosef. Você pode falar comigo? Yeshua, Jesus em hebraico, ben, filho, Yosef, de José. Vamos falar junto? Yeshua ben Yosef. Esse era o nome completo de Jesus que foi escrito no censo quando ele nasceu. Yeshua ben Yosef. Jesus, o filho de José. Irmãos, cada vez que você respira, você está invocando o nome de Deus. Cada suspiro que você dá, você está dizendo, é Deus. É um milagre de Deus. É uma dádiva de Deus. É tremendo isso, irmãos. Nós temos muito para aprender com os judeus. Um judeu, quando vai se alimentar, sabe o que ele faz? Se ele vai tomar um copo d'água, ele faz uma oração de consagração daquela água, agradecendo o Criador. Se ele vai cortar um pedaço de pão, né, ou um pastel na feira, ele pega aquele pastel e consagra ao Criador, e dedica aquele pastel ao Senhor e come aquele alimento. Você sabia disso? Eu tive a oportunidade uma vez de entrar na casa de um rabino, num dia especial que eles têm chamado Shabat, ou sábado, o dia do descanso. Gente, foi uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida espiritual. Vendo aquele rabino, recebendo a gente na sua casa, abrindo a porta com o violão, cantando, nos dando as boas-vindas na sua casa, com uma mesa bem bonita, com o violão cantando, invocando a Deus, pedindo que a presença de Deus entrasse naquele lar. Olha que coisa linda. Aí de repente ele pegou o violão, começou a adorar a Deus, começou a recitar trechos da palavra de Deus, em hebraico, Antigo Testamento. Aí ali na sua mesa ele virou para sua mulher, começou a abençoar a sua mulher, numa espécie de oração. Ela virou para ele, começou a abençoar ele, numa espécie de oração. Pegou os seus filhos, colocou a mão sobre a cabeça deles, começou a orar, abençoando os seus filhos e a nos abençoar naquele lugar. Irmãos, foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida. Olha o privilégio. Você participar de um Shabat judaico na casa de um grande rabino de Santiago, no Chile. Olha as coisas lindas que Deus faz, né, irmão? Só Deus vai fazer umas coisas dessas. É meu amigo até hoje, a gente troca figurinha, fica trocando e-mail. Até hoje, Deus faz essas coisas. Amém, irmãos? Fala comigo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que Deus quer então de nós quando Ele diz, venha o teu reino? Quando Ele fala e nos ensina sobre consagração e intercessão. Ele quer ter o controle total. Ele quer ministrar ao nosso coração, como esse rabino, o ministério sacerdotal em favor das pessoas que estão ao nosso redor, em favor da nossa família, e que nós nos levantemos a fim de intercedermos pelas circunstâncias, que são as situações, ou então pelas pessoas. Ou então clamemos em favor das nações, ou oremos pela conversão de um amigo, por exemplo, pedindo sempre ao Pai que traga o seu reino. Amém? Quem foi abençoado
no início desse nosso estudo. Irmãos, isso é só o começo, tá? Eu não terminei o estudo. Ainda falta 5 pontos. Falei só 3 pontos hoje. Glória a Deus. Quem foi edificado e abençoado? Então, na quarta que vem, nós vamos continuar. E se Deus quiser, nós vamos terminar esse estudo aqui. Se Deus não quiser, vai mais uma carta. E assim vai, em nome de Jesus. Quem está no controle aqui, no governo, é quem? É o Espírito Santo. Ele fala o que Ele quiser, através de nós. Nós somos apenas instrumentos do Espírito Santo de Deus. Eu me preparei, orei, estudei, vocês estão vendo. Mas quem tem controle disso aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem quer ter o reino de Deus sobre a sua vida? O domínio e o governo de Yeshua ben Yosef, de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Então fica de pé, vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui na frente, na quarta-feira, geralmente, nós damos a oportunidade para aquelas pessoas que querem receber uma oração. Você que está passando por alguma dificuldade, uma luta, um problema, nós falamos sobre oração hoje. E nós queremos criar aqui uma atmosfera de milagres, de respostas, de bênçãos. Se você precisa de uma oração, se você precisa de um toque de Deus na sua vida, se tem algo que você está pedindo ao Senhor, precisa de uma resposta, um milagre, ou seu, ou em favor de alguém, saia do seu lugar, venha aqui na frente, nós queremos orar por você como igreja, como povo de Deus. Saia do seu lugar, meu irmão, venha aqui na frente, nós queremos te dar essa oportunidade, se assim você desejar, tá bom? Vem aqui, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Mais alguém? Pode vir. É a última chamada do pastor, tá bom? Se você precisar de um milagre, uma bênção, uma resposta, uma porta se abrindo, uma necessidade, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Queria chamar a Maria Rosa para vir aqui, o Dieguinho também, nosso diácono, vem aqui conosco. Podem vir, isso, me ajudar aqui nessa oração, tá bom? E eu queria que vocês que estão aí atrás estendessem as suas mãos aqui para frente. Estenda as suas mãos, comece a orar pelos nossos irmãos. A Maria Rosa vai orar aqui, o Dieguinho ali, tá bom? Então fiquem de frente, os irmãos aqui, ó, fiquem de frente, para cá, fica aqui, isso. Aí cada um vai orar por vocês, tá bom? E eu vou orar por vocês juntos aqui. Estenda as suas mãos aqui para frente, irmãos, vamos orar em favor dos nossos irmãos, tá bom? Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, como família de Deus. Estamos, ó Deus, encantados com essa palavra. Ó Deus, aprendendo o que é verdadeiramente uma oração. A oração, ó Deus, que invoca e santifica o Teu nome. A oração que estabelece o reino de Deus a partir dos nossos corações. E o reino de Deus, ó Deus, é paz, é alegria no Espírito Santo, é justiça do Teu reino. É poder de Deus liberado dos céus sobre a terra. Pai, nós queremos orar sobre cada irmão que está aqui junto comigo, intercedendo por esses preciosos irmãos que precisam de milagres, que precisam de uma resposta sobrenatural de Deus sobre as suas vidas, Pai. No nome de Jesus, faz o milagre. Ó Deus, opera maravilhas, destrói todo o poder do mal que se levantou, talvez nas circunstâncias, nas situações, contra eles, ó Deus, caia por terra agora todo o mal, toda ação maligna, toda obra do inferno, de demônios, seja espírito de enfermidade, praga, chaga, doença, maldição, caia por terra, sai no nome de Jesus. Que o milagre venha, que a cura venha, que a bênção venha, que a tua glória se manifeste, que a tua presença gloriosa traia o milagre, a tua resposta, a manifestação da tua graça e da tua glória, Pai, não somente sobre os nossos irmãos que estão aqui na frente, mas sobre cada um daqueles que nos ouvirem pela internet, através das redes sociais, também sejam agraciados, sejam tomados pela tua glória, pela tua unção, que transcende tempo, espaço, localização, que toca quem quiser tocar, de forma esplendorosa, poderosa, gloriosa. Estende a tua mão em favor de cada um deles, Pai, e traz a resposta, o milagre, a bênção,
Nós cremos, nós invocamos o teu nome, e aquele que invocar o teu nome será salvo, será liberto, será curado, será restaurado pelo teu poder, porque tu tens o nome que é sobre todo nome. Santificado seja o teu nome. Tu que és o nosso Papai celestial, Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Levante as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto